Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise um pouco diferente. Pegamos uma única frase, uma descrição bem curta sobre uma autora famosa e vamos usar essa frase como um mapa, sabe? Um mapa para desvendar quem ela era, a sua arte e o seu legado. A autora é George Eliot e essa frase, olha, vai revelar muito mais do que parece à primeira vista. Vamos nessa! Então, o nosso ponto de partida é esse nome aí, George Eliot. Um nome que a gente vê direto nas prateleiras de literatura clássica. Muitos conhecem as obras, claro, mas o nome em si já é a primeira peça do nosso quebra-cabeça. E aqui está a pergunta que vai guiar toda a nossa investigação. O que se esconde por trás dessas duas palavras? Porque não é só um nome, né? É como se fosse uma porta para a gente entrar numa história sobre identidade, sobre arte e, claro, sobre legado. Nossa primeira grande descoberta começa agora, quando a gente decide olhar para além do que está escrito na capa do livro. Vamos descobrir a pessoa de verdade, a pessoa por trás do nome. A chave para entender George Eliot está toda nessa palavra aqui, pseudônimo. Basicamente um nome falso, uma identidade que se cria para o público. Mas a pergunta é, por que uma autora precisaria de um? Para responder isso, primeiro a gente precisa saber quem estava por trás dele. E tá aí a revelação. George Eliot era, na verdade, Mary Ann Evans. Essa dualidade é simplesmente fascinante. Pensa só, de um lado, a identidade pública, masculina, que abriu as portas de um mundo literário que, naquela época, muitas vezes nem dava chance para escritoras, e do outro lado, a mulher brilhante que criou tudo. Ok, então já desvendamos a identidade por trás do nome. Mas é a arte dela. A descrição que a gente encontrou também dá uma pista muito poderosa sobre o legado que ela deixou. Afinal, como essa mente tão brilhante foi definida? A definição dela é essa aqui, mestre do realismo psicológico. E olha, isso não é só um elogio, não. É uma descrição quase técnica, muito precisa do trabalho dela. E assim como a gente fez com o nome, vamos quebrar essa frase em pedacinhos para entender o que ela realmente significa. Então, vamos lá, um passo de cada vez. Realismo quer dizer que as histórias dela parecem reais, palpáveis, sabe? Psicológico é o que adiciona aquela camada de profundidade. O foco não é só no que os personagens fazem, mas por que eles fazem. E mestre? Bom, mestre leva tudo a um outro patamar. Reconhece que ela tinha um domínio completo, total dessa forma de arte. Ela não só escrevia sobre a vida interior das pessoas, ela dominava isso. A gente já descobriu a pessoa e já analisou a arte. Agora é hora de juntar todas as peças e finalmente ver a imagem completa que aquela nossa única frase conseguiu nos mostrar. E essa tabela aqui resume a nossa jornada de um jeito perfeito. Partimos de George Eliot, que era a identidade pública. Descobrimos Mary Ann Evans, a pessoa real, a identidade privada. E definimos o legado dela como mestre do realismo psicológico. 3 informações importantíssimas, todas tiradas de uma única linha. Incrível, né? E foi exatamente essa a nossa progressão. Tudo começou com a superfície, com o nome conhecido. Dali, a gente cavou mais fundo para encontrar a identidade por trás da fachada. E, finalmente, com essa base, a gente conseguiu entender a importância duradoura do seu legado artístico. Foi uma verdadeira investigação em 3 atos. E no final das contas, tudo se resume a isso. O poder contido em poucas palavras. Uma única descrição foi o suficiente para nos dar 3 revelações fundamentais sobre uma das maiores figuras da literatura. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Se conseguimos extrair tanta informação de uma única linha sobre George Eliot, imagina só o que está escondido em outros textos que a gente vê por aí todos os dias. Fica a pergunta no ar: quanto uma única frase pode de fato revelar?